Boa noite a todos. Meu nome é Fabiane, eu trabalho no marketing da FIA. Estou aqui para, em nome da FIA, desejar a todos uma boa noite. A gente sabe que muitos de vocês conhecem a FIA, mas sabemos também que muitos de vocês não sabem exatamente o que a FIA faz. Então, antes da palestra que a gente vai oferecer em instantes, que é o marketing digital para arquitetos e designers de interiores, vejam que um dos pilares da FIA é a inovação. Anos atrás, a gente se formava, colocava uma plaquinha lá na frente da nossa casa e os clientes eles desapareciam, né? E hoje a gente tem que estudar. Então, eu vou exibir o nosso vídeo institucional que vai me ajudar aqui na missão de apresentar a FIA para vocês. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELS pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. É isso, além da excelência educacional, a gente também presta consultoria em pequenas, médias e grandes empresas. Consultoria é uma das matérias do nosso blog. A gente mantém lá no nosso site um blog, uma leitura bem relevante, hoje com mais de 14 mil acessos individuais mensais. E consultoria é uma dessas matérias. Consultoria, o que é, diferentes tipos e como contratar. Vale a pena conferir. Eu chamo agora, essa palestra é um oferecimento do Proinfo, o professor Fernando Almeida, que vai apresentar o palestrante para a gente. Obrigado, Fabiano. Boa noite, pessoal. A FIA, na verdade, ela se divide em vários núcleos, né, coordenados por diferentes professores, e eu sou o coordenador do Proinfo, que está trazendo hoje o Diego Simon para falar para vocês aí sobre esse assunto, né, que a gente, mais uma vez, está tentando trazer uma perspectiva inovadora para o público, né, trazendo esse conhecimento de gestão, que é o forte da nossa atividade da FIA, né, e trazendo esse conteúdo de gestão de empresas, gestão de negócios para o público de arquitetos e design de interiores, tá certo? Então, a gente vai fazer essa palestra, né? O Diego vai se apresentar, né? Com mais detalhes. Ele é o CEO da Viva Decora, como vocês conhecem, e depois da palestra a gente faz uma pequena pausa para explicar um pouco mais aí dos detalhes desse programa de gestão de arquitetos. Depois, assim vamos seguindo, tá bom?
Então, muito obrigado. Obrigado, Diego. Passo a palavra para você. Obrigado, Afia, pelo convite. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Primeiro, só uma pergunta. Quem é que já conhece Viva Decora, só para ter uma ideia? Legal. Muitos aqui vieram convidados, né, pela Viva Decora. Mandei um e-mail para os cadastrados. É um prazer ter vocês aqui. O papo que a gente vai ter hoje é sobre marketing digital. E eu vou focar bastante em formas da gente conseguir atrair público qualificado e, a partir desse público, buscar novos clientes e buscar encantar os nossos clientes. E como que a gente pode fazer isso usando os meios digitais, mas a gente vai ver que não se restringe só aos meios digitais. Tem outras formas também da gente fazer o marketing e potencializar os nossos resultados. Por exemplo, técnicas para multiplicar indicações, técnicas que envolvem eventos presenciais, até impresso. Então, tem vários formatos aqui que a gente vai ver. E o digital ele acaba, de certa forma, centralizando esses esforços de marketing que a gente faz. Me apresentando rapidamente, eu sou fundador e CEO da Viva Decora. Anteriormente, eu fui cofundador do Viva Real, portal de imóveis. Acredito que muitos de vocês devam conhecer. E nos últimos 10 anos, então, eu venho empreendendo, sou apaixonado por empreender, eu sou administrador de empresas e sempre gostei muito de marketing. O marketing digital, apesar de não ter estudado na faculdade na época, eu aprendi bastante nos últimos 10 anos, nas 2 startups que eu liderei. E conseguir juntar esse conhecimento, essas paixões, com outras paixões que eu tenho, que são as paixões pela arquitetura e pelo design de interiores. Eu sempre gostei muito do setor, gosto muito do trabalho de vocês, profissionais. Então, quando tem alguma mostra, tem uma casa-cor, para mim ali é um parque de diversões, poder presenciar o trabalho ali dos profissionais. E com a Viva Decora, eu vou mostrar um pouco do nosso propósito, mas eu consegui juntar as duas coisas, porque eu vi que os profissionais do setor têm uma dificuldade muito grande em se comunicar bem com o seu público. O público leigo não sabe o que o arquiteto faz, não sabe o que o designer de interiores faz, e o profissional muitas vezes falha em mostrar o seu valor, em mostrar aquilo que ele faz. Então a gente vai ver um pouco de como simplificar esse vocabulário, como falar em linguagem dos benefícios para o cliente. Nós vamos abordar um pouco esses temas. E aí, com a Viva Decora, então, eu acabei juntando essas duas coisas. Antes de dar início, quem tiver interesse depois em baixar o e-book do Ciclo do Encantamento, que eu vou apresentar aqui hoje, vocês conseguem baixar no bit.ly/ciclovd. Então, é só entrar nesse link, vocês conseguem baixar o conteúdo. E aí, se por acaso não conseguirem anotar algo que eu passei muito rápido, vocês conseguem depois ver com calma. E aí a Viva Decora foi criada como uma plataforma de decoração e reforma voltada para ajudar as pessoas a criarem a casa dos sonhos. Quando eu falo casa, poderia ser empresa, poderia ser loja, mas de qualquer forma é um propósito que se une com o propósito dos profissionais também, que estão buscando fazer a mesma coisa com seus projetos, com as suas obras. E na Viva Decora, nós usamos estratégias de marketing que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, que funcionam na prática. Hoje a Viva Decora já tem mais de 4 milhões de visitas mensais, 92% são consumidores, 8% são profissionais, e isso se distribui no site, nos blogs, nos aplicativos. E o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é um pouco de como que a gente consegue atrair tanto público e como que vocês podem fazer isso numa outra escala para atrair o público de vocês segmentado, o nicho que vocês querem atuar. Uma das estratégias que nós usamos na Viva Decora, que eu gosto bastante porque é fácil de lembrar, são os 3 Cs. Conteúdo, comunidade e comércio. Vocês vão ver que eu vou falar muito a palavra conteúdo hoje, porque a forma que nós encontramos de nos tornar relevantes dentro do mercado, tanto para o consumidor final, quanto para os profissionais, arquitetos e designers de interiores, quanto para as marcas, foi produzir conteúdo de boa qualidade, conteúdo relevante para o nosso público, ou, na verdade, para os nossos públicos. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. Como que vocês podem transformar o trabalho de vocês em conteúdo para ser consumido pelas pessoas, para, a partir disso, você atrair seu público e, com esse público, você conseguir mais clientes, mais projetos. Então, a gente vai ver um pouco dessa dinâmica, como que isso funciona. E, no caso, na realidade da Viva Decora aqui, nós temos, no primeiro C, conteúdo para inspiração, fotos, vídeos e textos. Vocês vão ver que são os mesmos conteúdos que vocês também podem usar.
aquele que gosta mais de fotos, trabalha com as fotos, os vídeos ou os textos, a gente vai ver um pouco esses diferentes formatos. Informação, no caso da Viva Decora, nós temos informação de produtos, profissionais, lojas. Um segundo ponto, que é a comunidade, é você se apropriar da sua comunidade. É você fazer a gestão da comunidade, que é o público que potencialmente pode se interessar pelo seu trabalho. Então, a gente vai ver um pouco como fazer isso, mas também ao redor de conteúdo. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo um evento como esse, nós estamos reunindo a comunidade de profissionais de arquitetos e designers de interiores aqui na FIA para discutir determinados assuntos. Então, de certa forma, a gente está conseguindo gerir essa comunidade, agregar essa comunidade de profissionais. A ideia é que vocês façam a mesma coisa com os potenciais clientes de vocês. Que esses clientes possam ler textos no seu blog, ou ver vídeo no seu canal no YouTube, ou assistir uma palestra sua, mas que essa pessoa possa consumir conteúdo seu antes de pensar em te contratar. De alguma forma, o seu trabalho tem que chegar em forma de conteúdo nas pessoas. E fotos, eu diria que é a forma primordial. Boas fotos dos projetos é a melhor forma que você tem de expor o seu trabalho. A partir disso, você consegue fazer um excelente marketing se você tiver bem registrados os seus projetos. E, por fim, com uma comunidade se engajando ao redor de conteúdo relevante, nós conseguimos potencializar negócios. Então, conseguimos vender mais serviços, no caso das marcas, vender mais produtos, e é justamente o que a gente faz. E aí, algumas dores, né, que eu acabo levantando com os profissionais. Hoje já são 78 mil profissionais cadastrados na Viva Decora, arquitetos e designers de interiores. Estão todos convidados a se cadastrar na Viva Decora. É gratuito, vocês têm acesso a divulgar o portfólio de vocês, e vocês conseguem também receber esses conteúdos da Viva Decora Pro. Mas quais são grandes dores, né, que eu acabo encontrando com os profissionais com quem eu converso e que eu procuro resolver aqui hoje? Como fazer para atrair mais clientes pela internet? Afinal de contas, a gente, na profissão, historicamente, sempre buscou clientes por indicação, mas hoje tem outras formas de encontrar clientes. Então, como que eu faço para me adaptar a isso no meio digital? Eu não tenho um site, ou eu não tenho um bom site, é um outro problema que os profissionais enfrentam. Inclusive, estão sempre me perguntando, será que eu preciso de um site? Mas a gente vai ver que sim, eu defendo que sim, você precisa de um site. É a forma mais escalável, mais eficiente de você captar clientes e usar os canais para trazer potenciais clientes. E um outro problema é que as redes sociais tomam muito tempo, tem várias redes diferentes, como é que eu faço para distribuir meu tempo e para priorizar? Eu queria que a gente pensasse um pouco, legal, eu quero mais projetos, quero mais clientes, mas que cliente você quer? Qual que é o cliente dos seus sonhos? E, geralmente, quando eu faço essa pergunta, sempre vem um perfil muito parecido. É um cliente que vem, pede proposta, ele fecha de primeira, não chora desconto, depois ele não dá problema na obra, paga direitinho. Quer dizer, no final das contas, o cliente perfeito ele não existe. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é justamente a gente esperar que o cliente vai pedir a proposta e vai fechar, de cara. Acabou de te conhecer, pede proposta, você manda a proposta, ele fecha. E aí eu faço uma segunda pergunta, antes de fazer essa do slide. Quem aqui acredita em casamento, em amor à primeira vista? Só para ter uma ideia. Se tiver alguém com o marido ou com a esposa, talvez melhor levantar a mão, tá? Mas a maioria não acredita, então acho que são corações que estão partidos aí em algum momento da vida. Mas e casamento à primeira vista? Alguém acredita? Alguém que conhece outra pessoa, acabou de se conhecer, pede em casamento e outra pessoa aceita. Vocês já viram isso? A não ser em outras culturas, talvez. Não faz sentido, né? Só que no ambiente de negócios é justamente isso que a gente espera, que o cliente vai vir, vai gostar do seu trabalho e vai te contratar de primeira. Assim, acabou de te conhecer, pede proposta e fecha. Mas para ter um casamento, o que é preciso? Que as pessoas se conheçam, que elas se gostem, que elas se admirem, que elas criem confiança e, a partir disso, elas se sentem à vontade para, eventualmente, casar. A mesma coisa acontece com o seu potencial cliente. Se esse cliente não tiver tempo para te conhecer melhor, para admirar o teu trabalho, para gostar do que você faz, entender o valor, confiar, essa pessoa não vai te contratar, ela provavelmente vai, em algum momento do processo, vai acabar fugindo, em algum momento você não vai conseguir vender para essa pessoa, a não ser que você vá insistindo de alguma maneira. Mas aí eu trago duas estatísticas americanas que são um pouco contraditórias.
A primeira delas mostra que, na compra de produtos ou de serviços, 81% dos consumidores compram só depois do 5º contato com a marca. Esse contato pode ser uma visita presencial, pode ser um WhatsApp, pode ser uma visita no site, na mídia social, mas 5 ou mais contatos antes de fechar. Isso significa, e só 2% fecham no primeiro contato. E esses 2%, eu digo que provavelmente tem uma indicação envolvida. Porque para a pessoa que nunca te viu na vida, te pede um orçamento e fechar de primeira, provavelmente alguém falou que você é bom para ela e ela está acreditando, está confiando em outra pessoa. Mas aí tem uma segunda informação. 48% dos vendedores, dos profissionais que estão mandando uma proposta, e aí eu tenho uma notícia para aqueles que não se consideram vendedores, todas as vezes que você está mandando uma proposta para alguém, você está sendo um vendedor do seu trabalho. Toda vez que você manda uma proposta, quase metade dos profissionais acompanham uma vez, tentam 2 vezes e depois desistem de acompanhar aquele potencial cliente. Não quer incomodar, não quer encher o saco do cliente, fica meio sem graça e evita falar com o cliente. Mas aí tem uma coisa interessante, porque o cliente ele precisa de mais pontos de contato antes de te contratar, mas depois que você manda a proposta, o cliente muitas vezes foge, não quer contato com você depois da proposta. E aí, na minha leitura, está faltando justamente mais pontos de contato para criar esse relacionamento. Você mandou a proposta muito cedo. A pessoa estava em outro momento da jornada de compra, estava muito lá em cima ainda da jornada. A gente vai ver como que dá para a gente mapear essa jornada. E você mandou a proposta quando a pessoa não estava pronta ainda para te contratar. Essa pessoa ainda está indecisa sobre fazer a obra ou não, ou ela não entendeu direito o teu trabalho, ou não entendeu o teu valor. Então, a gente vai ver um pouco disso, de como saber em que momento da jornada de compra o cliente está e como atuar de forma diferente com cada um. Se eu vou fazer uma obra na minha casa daqui 3 anos, você vai marcar uma reunião comigo hoje, amanhã? Ou será que faz mais sentido manter um contato mais à distância, em que eu me cadastro na sua base de e-mails, vou te seguir na rede social? Quer dizer, um contato mais à distância. A mesma coisa, então, vai acontecer. Agora, algo diferente vai acontecer se eu vou fazer um projeto que eu quero fechar esse mês. Aí sim você vai, provavelmente, e a gente vai ver um pouco de como qualificar um potencial cliente, mas aí sim você vai me dar muito mais atenção, porque é um projeto que vai chegar antes. A gente vai ver um pouco isso. Mas qual que é a ideia aqui? Na Viva Decora nós mapeamos 6 momentos diferentes na jornada de compra do consumidor. E se vocês têm esses momentos em mente, vocês vão perceber que vocês poderiam se expor em outros momentos da jornada de compra e não só no momento em que o cliente está precisando de projeto e de obra. Aliás, o cliente leigo ele nem sabe que ele precisa de projeto. Ele quer uma casa decorada, quer uma casa construída, uma casa pronta. Mas esse cliente nem sabe que ele precisa do seu trabalho. Você é que vai ter que mostrar e educar esse cliente a respeito disso. Mas então as pessoas se inspiram, elas decidem mudar, elas pesquisam profissionais e produtos, elas compram, contratam os profissionais, fazem a reforma, que é um grande problema no nosso setor. A gente às vezes fala até em tom de brincadeira, compra sonho e recebe pesadelo depois, na hora da obra. Então é uma das áreas que a gente precisa melhorar bastante aqui no ambiente brasileiro. E o momento da experiência naquela casa, naquele projeto pronto. Mas tem uma coisa em comum em todos esses momentos da jornada de compra, é que as pessoas procuram por conteúdo e elas podem procurar na revista impressa, na loja, falando com um profissional, mas eu te dou certeza de que essa pessoa vai procurar na internet em algum momento. Na rede social, no Google, em algum lugar essa pessoa vai estar procurando inspiração, vai estar procurando o produto, vai procurar profissional e assim por diante. Então, aquele comportamento de perguntar para alguém, você tem um arquiteto para me indicar, tem um designer para me indicar, ainda existe, só que hoje acontece no meio digital. As pessoas vão lá no Facebook pedir indicação, elas vão perguntar para outras pessoas num grupo, ou num grupo de WhatsApp, ou num grupo de Facebook. Então, tem várias formas da gente fazer isso e a indicação está ficando mais digital também. Mas aí, colocando esses 3 momentos num funil um pouco mais simples, nós temos 3 grandes momentos. A pessoa se inspira, ela se informa e depois ela compra. Para cada momento desses, o ideal é que você tenha formas de conteúdo diferentes para chegar nas pessoas. Essas estatísticas aqui são a porcentagem de pessoas que estão visitando sites de decoração, arquitetura, design de interiores, que estão em cada momento. É uma estatística americana também.
mas que eu acho que a gente pode estender muito bem aqui para o Brasil. 91% estão procurando inspiração hoje, nesse momento, ao visitar o seu site e as suas redes. 6% estão procurando informação sobre produtos, sobre profissionais. 3% estão no momento da compra para receber um orçamento. E aí aquela reflexão, aquele caso que eu falei da pessoa que recebeu a proposta muito cedo, de repente ela está só na fase de informação e já está te pedindo proposta. Ou ela está só se inspirando, mas já quer saber quanto custa e te pede uma proposta. Talvez não faça sentido na etapa de inspiração, provavelmente, você marcar reunião, mandar proposta para a pessoa que vai pensar no assunto se ela vai fazer algo ou não. Então é importante a gente mapear bem. E aí eu tenho algumas ideias ali. Para a pessoa que vai se inspirar, fotos e vídeos funcionam muito bem. A pessoa que vai se informar, textos no blog, colunas que você possa escrever numa revista, num blog, o e-mail por meio de newsletter, nós vamos ver isso. Os posts nas mídias sociais também podem informar e podem inspirar. E aí, para quem está no momento da compra, essa pessoa sim está no momento de visitar uma loja e ver os produtos, e de receber a visita do profissional ou de visitar o profissional no seu escritório e pedir uma proposta. Mas vejam que é a minoria das pessoas. Agora, se você orienta a tua comunicação digital para falar só com esse público, você está jogando fora 97% do teu público, porque são pessoas que não estão no momento de compra ainda. Então é importante que... Qual que é o conceito que eu trago aqui para vocês? Que bem antes que a pessoa precise reformar e decorar, que você vá colocando a sua marca na cabeça dessas pessoas, para que no momento em que a pessoa resolver reformar, resolver decorar, ela vai lembrar do profissional que ela admira, que ela já acompanha, que manda conteúdos relevantes. Então, esse é um pouco do conceito que eu vou mostrar para vocês. A ideia é que a gente use o marketing digital para que vocês sejam um imã, e aqui a ideia de um imã que está atraindo os clientes até você. Então, no lugar de só fazer uma prospecção ativa, de correr atrás dos clientes, a ideia é que os próprios clientes te procurem por fazerem parte do seu público, do público que admira o teu trabalho e que está ali consumindo isso. E como que a gente faz isso? Com conteúdo, como eu falei, criando mais pontos de contato, e tem inúmeras formas de conteúdo diferentes, mas que, em geral, passam por texto, por vídeo, por foto. Você pode ter um evento presencial como esse, fazer uma palestra num evento do setor que você atua. Você pode ter uma revista impressa, escrever um artigo, um relato de projeto. Tem várias formas de você fazer isso, mas a que eu mais gosto para começar tudo é justamente você ter boas fotos dos seus projetos, porque com as fotos você alimenta site, alimenta blog, alimenta mídias sociais, você alimenta imprensa, você consegue fazer muitas coisas a partir das fotos. Você pode escrever relato de projeto, pode escrever dicas usando os projetos como exemplo. Então, tem várias formas de fazer isso. E qual que é a ideia, então, que eu vou mostrar para vocês? Como que a gente pode fazer para criar uma comunidade de fãs que se encantam com a sua marca? E aí eu tenho outra notícia. Para aqueles que não se consideram ainda uma marca, eu sou um profissional independente, eu não tenho marca. Não, você tem sim, o seu nome é a sua marca. Você tem uma marca pessoal e profissional, que, aliás, é um costume que o nosso setor tem. Eu, como administrador, eu estou acostumado a criar empresas que tenham uma identidade de marca diferente da minha. Eu sou o Diego, a minha empresa chama Viva Decora. Mas o que eu percebo é que muitos arquitetos e muitos designers fazem questão de que a sua empresa tenha o seu próprio nome. Isso é bom por um lado e é ruim por outro. Por um lado, está associando fortemente a um profissional, mas por outro lado, a empresa não vai viver sem você. Você nunca vai poder sair dessa empresa, você nunca vai poder vender essa empresa, porque a empresa é você. Você pode até ter funcionários, ter outras pessoas, mas a marca está altamente atrelada a você. E outra coisa, se você quiser trabalhar com públicos mais segmentados, você vai ter dificuldade em fazer isso com o seu próprio nome. Eu quero trabalhar com um público só comercial e o outro só residencial. Dá para eu criar duas marcas, por exemplo. Mas se é o seu nome, você vai ficar um pouco com medo de fazer esse tipo de movimento, possivelmente porque você está fazendo mais de um mercado ao mesmo tempo. Mas então a gente vai ver um pouco como criar esse público, né, de fãs, de pessoas que vão ficar encantadas com você. E para isso eu criei o ciclo do encantamento. Não tem nada de completamente novo aqui, é uma metodologia. Então o que eu faço é trazer métodos e estratégias de marketing, de vendas, de serviços, de gestão de serviços, e eu trago numa linguagem muito focada na realidade de vocês profissionais.
Como que a gente pode adotar essas estratégias no nosso dia a dia para fazer duas coisas? Como que eu posso atrair mais público e atrair mais clientes a partir disso? E como a gente vai ver, eu vou usar de ações que vão unir o digital com o mundo presencial, com o mundo offline. A primeira etapa do ciclo de encantamento, antes de fazer qualquer marketing, o que a gente deveria parar para pensar é qual a nossa proposta de valor, como profissionais, como negócio. Quem é o nosso público-alvo, ou quais são os nossos públicos-alvo, e quais são os nossos diferenciais. Esse é um primeiro exercício que a gente tem que fazer, porque aqui já pode começar um descompasso. Pode ser que os seus diferenciais não são importantes para o seu público-alvo. Pode ser que aquele público que você tanto busca, ele valoriza outros diferenciais que você não tem, ou que você não está comunicando. E aí eu trago um exemplo prático. Tem um conhecido meu, ele é arquiteto no norte do país, e ele adotou como grande diferencial do trabalho dele um trabalho autoral, criativo. Ele desenha, ele faz aquarelas, ele pinta, e os projetos dele então têm essa pegada muito criativa, muito autoral. Só que tem um grande problema. Ele veio conversar comigo e falou: olha, na minha cidade ninguém está dando valor para isso que eu faço. E aí ele queria saber o que ele poderia fazer. E aí, é claro que existia uma alternativa que seria potencialmente, talvez, educar o seu público a respeito daquilo, mas por se tratar de algo tão específico, a minha resposta para ele foi um pouco dura. Ou ele mudava o público, escolhia um outro público na cidade dele para atender e focava em outros diferenciais que ele poderia oferecer para aquele público, ou ele ia ter que mudar de cidade para um outro público que gostasse daqueles diferenciais que ele tem, que quisesse aqueles diferenciais. Então é muito importante a gente entender que o que a gente é bom e o que a gente acha que é importante para o cliente não é o que o cliente necessariamente acha importante. E podem ser muitas coisas diferentes. Um cliente que é investidor, por exemplo, ele vai estar muito preocupado com prazo. Um outro cliente vai estar muito mais preocupado que fique do gosto dele exatamente da forma que ele quer, e assim por diante. Cada tipo de cliente vai ter um perfil diferente para você atender. Eu trago para vocês um conceito do livro Value Proposition Design. Ele é um livro que tem versão em português. E justamente para você fazer um estudo dos seus diferenciais e do que o cliente quer, a ideia é que vocês façam esse exercício uma vez para cada público que você atende. Por isso que quanto mais públicos diferentes você atende, mais difícil é fazer um marketing, porque a sua comunicação vai ficando muito genérica, você está falando com todo mundo. E aí, quando você fala com todo mundo, é difícil você ficar relevante. Estão sempre me perguntando, por exemplo, do Instagram, como é que eu faço para ter um público maior no Instagram. Só que se você posta de forma genérica para todos os públicos, esse perfil só vai ficar interessante para os próprios arquitetos, estudantes, para os fornecedores. Agora, se você posta necessidades, inspirações para um público específico, aquele público vai querer te seguir. Então, por exemplo, se você tem um perfil que só publica fotos de lojas, os lojistas vão querer seguir esse perfil, que tem as inspirações de lojas. Agora, se tem uma loja, tem uma casa, tem isso, tem aquilo, o cliente leigo que não consome esse tipo de conteúdo, ele não vai ficar tão interessado numa coisa muito genérica. Mas qual que é a ideia desse exercício? Que você faça, de um lado, um perfil do seu cliente de uma forma bem simplificada. Isso aqui podem ser post-its numa parede, inclusive, para fazer o exercício. Nesse perfil do cliente, elencar todas as necessidades. Então, eu vou dar um exemplo. E aí não é cliente de tal faixa etária, homem, mulher, não é isso. É por necessidades. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha de 4 anos. Se eu vou fazer a reforma do meu apartamento, quais são as necessidades de um casal com filho pequeno? O casal com filho pequeno vai pensar em segurança, vai pensar em ergonomia, eu vou querer ambientes criativos que estimulem o aprendizado da minha filha, área para os brinquedos, o que mais? Lugar para guardar brinquedo. Quer dizer, eu tenho um monte de necessidades que um casal solteiro não tem. Então, se eu estou contratando um projeto, qual que é a ideia que eu quero passar para vocês? É que se você vai atender um casal com filho pequeno, esse casal vai ter que entender que você compreende muito bem as necessidades e que você vai atender muito bem. Por mais que o teu método de trabalho seja o mesmo para qualquer tipo de cliente, eu preciso entender que é algo especial para mim. Que você vai ter atenção à segurança, que você vai ter atenção aos ambientes lúdicos, que vai ter espaço para o brinquedo e assim por diante. A partir do momento que você me mostra que não é um trabalho genérico, que é especializado, ali você está criando valor, ali eu estou vendo algo diferente do que eu vejo no mercado.
Então, se você me mostra que você tem diferenciais para um casal que tem filho pequeno, ou poderia ser um casal de idosos, por exemplo, eu vou te valorizar muito mais do que um profissional genérico. Como que eu vou comparar a proposta de um especialista com um profissional genérico? Agora, se você me fala, e aí eu peço que nunca façam isso, você pode sim fazer projetos para todas as áreas e qualquer tipo de cliente, mas não diga que você faz por qualquer tipo de projeto, para qualquer tipo de cliente. Do ponto de vista de comunicação, de marketing, isso é péssimo, você vira uma commodity. De repente, eu posso te comparar com o Zezinho da esquina, que também faz de tudo. Então, não é... E eu sei que isso é muitas vezes ensinado na própria faculdade, a sempre dizer que você pode fazer qualquer trabalho, mas isso não é bom, porque se você pensar em todas as áreas de conhecimento, você tem a figura dos especialistas. É claro que vai ter um espaço para o generalista, assim como tem o clínico geral na medicina, mas a maior parte dos profissionais vão se especializando em uma ou mais áreas. A ideia, então, o conceito é que você adquire, você agrega mais valor para o seu serviço quando você escolhe uma área de atuação mais específica ou algumas áreas, 2, 3. Então, não tem problema você ter mais de uma área. Mas, no lugar de ser generalista, seja multiespecialista. Então, eu faço alguns projetos em algumas áreas. E aí tem tudo a ver com a comunicação. Por mais que em alguns momentos eu faça vários trabalhos diferentes, eu posso comunicar, olha, meu foco é em tal área, eventualmente eu faço outros projetos, mas o meu foco é nessa área específica. Isso permite que você construa muito mais valor. E a ideia é que você elenque, então, as dores, em geral são medos, são riscos. Então, o medo, por exemplo, da minha filha se machucar, o medo de não ter espaço para os brinquedos e assim por diante. Quais são os ganhos que eu espero? E, a partir disso, você consegue montar a tua comunicação de uma forma muito melhor. Aqui, você vai construir um mapa de valor. Você vai dar nomes interessantes para os seus produtos e serviços. A gente precisa sair do batidão de falar só de projeto e acompanhamento de obra. A gente precisa dar um pouco mais de... ter um pouco mais de marketing nisso, porque o cliente nem sabe o que é projeto. O que é projeto? O que vem no projeto? Agora, se você me comunica em linguagem de benefícios para mim, aí eu vou entender o que é projeto, o que ele vai causar para mim como benefício. Então, é importante você estar vendendo aqui um propósito, você está vendendo um porquê da pessoa te contratar. Por que eu deveria trabalhar com você? É isso que você está vendendo. E aí tem analgésicos. Então, por exemplo, para a segurança, eu vou mostrar para o meu cliente que eu tenho uma metodologia de trabalho que vai observar todos os pontos de segurança, que tem um checklist. Então, eu vou dar tranquilidade para esse cliente de que aquele medo que ele tem, aquela dor em potencial, que aquilo não vai acontecer, que aquilo não vai ser um problema. E, da mesma forma, quais são os criadores de ganho? Essa pessoa está esperando uma coisa muito especial no seu projeto e eu vou garantir para ela que aquele algo especial vai acontecer realmente, porque tem uma forma de trabalho que permite isso. Só que aqui a gente não vai falar tecnês, não vai falar vocabulário técnico. É benefício para o meu cliente. O que ele ganha com isso? Então, no lugar de eu dizer que um piso X ele é melhor porque ele é da classe tal e de tal material, eu vou falar para esse cliente em linguagem dos benefícios. Eu vou falar que aquele piso é mais fácil de limpar, que tem conforto térmico nos dias quentes e frios, que ele tem a durabilidade, que não vai quebrar se cair um objeto, e assim por diante. Então, a gente precisa se acostumar a falar a linguagem do leigo e não ficar falando o nosso linguajar do dia a dia, porque ele afugenta o leigo, afugenta o teu potencial cliente. Ele assusta, né? Uma segunda coisa, você escolheu bem o público, os seus diferenciais, eu preciso, então, posicionar bem a minha marca. Como que você posiciona a sua marca? Eu gosto muito desse conceito do livro Porquê, e ele é extremamente simples, que é o círculo dourado. A ideia que ele passa no livro é que as grandes marcas comunicam primeiro o seu propósito. Elas não falam o que elas fazem, falam o porquê elas fazem o que elas fazem. E, principalmente, por que você deveria trabalhar com elas ou comprar os seus produtos ou seus serviços. E a gente pode transplantar isso para a arquitetura e para o design de interiores. Então, qual que é o grande propósito do seu escritório, o seu grande propósito como profissional? Qual que é o propósito que vai te conectar com o teu público-alvo? Quando eu falei aqui que o propósito da Viva Decor é ajudar as pessoas a criarem a casa dos sonhos, eu estou me conectando com o propósito de vocês. Todo mundo que tem um propósito parecido ou igual vai se conectar comigo naquele momento. A ideia é que você faça isso. E aí eu trago 2 exemplos de outro mercado, da informática aqui. Uma propaganda da Dell, mostrando uma série de notebooks da Dell e com toda a parte técnica aqui. Uma pessoa leiga
muita dificuldade em entender qual computador escolher. Mas qual que é melhor para mim, para minha necessidade? Eu preciso de um computador que abra isso, que faça aquilo, mas o anúncio não está me dizendo isso. O anúncio está me trazendo um monte de informações técnicas que grande parte dos leigos não vão saber entender. Agora, eu trago para vocês verem a diferença, uma propaganda da Apple. Independente da preferência por marcas, é uma propaganda muito mais forte, muito mais eficiente. Aqui ele está fazendo um trocadilho entre leve e anos-luz à frente. Está dizendo que o notebook é leve, que ele é super tecnológico, futurista, e o que a pessoa que compra está comprando um propósito, está comprando um estilo de vida, está comprando um benefício, mas o que menos importa para a pessoa que está comprando, a não ser que seja arquiteto e designer, é isso aqui, ó. Qual que é a especificação técnica? A maioria das pessoas nem vai ver. Ela nem vai adentrar naquilo. Ela vai confiar de que aquilo ali vai ser legal e vai acabar comprando. Então, a ideia é que vocês coloquem as informações técnicas, seja no site, nos materiais de vocês, nas propostas, elas estão lá, mas elas não estão em evidência como a principal coisa. Então, quando eu recebo uma proposta sua e lá tem um escopo hiper detalhado do que você vai fazer, e eu não sei o que é esse escopo, porque é um monte de estudo que eu não sei para que serve, você vai me perder, a minha atenção se perde ali, eu só vou para o preço já, direto. Agora, se você começa me mostrando o propósito do projeto, quais são os objetivos, quais são os valores que vão nortear, quer dizer, isso para mim é mais importante. Faça a sua mágica, me entregue os benefícios. Eu não preciso saber exatamente como você vai fazer. Bom, mas a partir do momento que está mais claro o meu posicionamento, eu preciso atrair público. E eu faço isso por meio de conteúdo. Eu trago para vocês 4 pilares que eu acho importantes, porque no nosso setor não dá para falar que o digital vai fazer tudo. Não é só digital. Tem outras formas de você fazer o seu marketing, mas a diferença que eu trago aqui para vocês é que você usa o digital como centro de tudo. É para o digital que você manda as pessoas. Se você vai num evento, você vai pedir para a pessoa se cadastrar em algum lugar, como eu fiz aqui com vocês. Ó, tem um link para se cadastrar. Você vai converter o presencial no digital. Se você vai escrever um artigo numa revista, poxa, que legal se nesse artigo der para a pessoa te achar nas redes, no seu site ou nas suas mídias sociais. E uma presença também no varejo físico, afinal, os clientes também estão no varejo. Então, tem formas da gente trabalhar de forma bacana, uma relação de parceria com o varejo. No digital, o que eu tenho no digital? Em primeiro lugar, adotar o site e o blog como centro de tudo. Eu não sei se alguém aqui discorda, mas acontece frequentemente nas palestras. É muito comum que o profissional ache que não precisa de site. Não, eu ouvi falar que blog está caindo em desuso, que ninguém vê blog. Aí eu trago informações que são práticas. Olha, o blog da Viva Decora está com quase 3 milhões de visitas por mês. As pessoas visitam o blog e muito. Elas olham muito o blog, elas estão nas redes sociais, mas também estão vendo o blog. Os números mostram isso. Então, e eu sei que é um investimento, você criar um site hoje em WordPress, por exemplo, que é a plataforma que eu indico, você vai gastar 3, 4 mil reais para fazer um bom site e blog. Mas é um investimento em algo que vai ser permanente. Você vai ter sempre um site, o seu endereço ali na internet. Pode falar. Como está gravado, fala aqui. Oi, pessoal. Eu já assisto, né, de acompanho, já tem aí, acho que quase 2 anos. E você vem repetindo isso ao longo dos tempos. E tudo que ele fala é bem real. E eu fiz isso, tenho site, tenho blog. Muitos dos meus clientes me acham pelo blog. Essa semana, uns 10 dias atrás, o pessoal de uma imobiliária, que é a Brasil Brokers, me ligou porque me achou no site. Tem o material impresso, então eu segui bem todas as linhas aí. E uma coisa que eu queria, né, passar, quando ele fala de blog, é ter um nicho específico. Não ser generalista, porque senão você é só mais uma no mercado. Então, hoje eu atuo com home staging, acho que a gente já conversou sobre isso, que é uma técnica de decorar os ambientes para venda. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais nessa técnica. Então, as pessoas me acham e vão contar com outros profissionais e voltam para mim, porque eu entendo a dor dele, eu sei aonde pegar. Então, obrigada. Eu queria só compartilhar.
Ótimo, legal ter o depoimento aqui, porque não foi combinado, tá, gente? Eu não sabia que ela vinha, mas a Chay já é nossa parceira, já vem acompanhando, né, há bastante tempo e coloca em prática realmente as estratégias não só digitais, mas as demais, como ela citou. E é bem importante isso que ela comentou. Poxa, eu escolho um nicho, escolho um segmento e eu me torno autoridade naquele segmento. Porque a sua força ali vai ser muito maior do que se você tentar ser bom em tudo ou tentar mostrar que você é bom em tudo. Um exemplo, eu vim aqui falar como especialista em marketing digital, mas não é um especialista em marketing digital como tem centenas de milhares no Brasil. É um especialista em marketing digital que fala para o setor de decoração, que fala para arquitetura, para arquitetos e designers de interiores, que fala para as marcas do setor. Quer dizer, quantos especialistas tem em marketing dentro do nosso setor? Aí a gente já está falando de um público muito menor. Então, todas as vezes que você afunila mais o seu foco, a chance de você se tornar autoridade naquele assunto é muito maior. Por exemplo, ela falando então sobre homestaging no blog dela, as imobiliárias estão encontrando ela, que é justamente o público que vai contratar homestaging, os proprietários, as imobiliárias, os investidores. Então, quem que vai encontrar? Vai encontrar o conteúdo, quem está procurando, mas só vai encontrar quem produziu esse conteúdo de alguma forma. Então, é trabalhoso, sim. Você mesmo pode fazer o seu conteúdo ou pode contratar uma agência, um sobrinho ou alguém, mas esse conteúdo tem que ser colocado para fora de alguma maneira. E a ideia é que o site e o blog, então, eles centralizem os seus esforços. E qual que é o objetivo? Aumentar as visitas no seu site e blog. Será que está tudo bem aqui? Tá. Aumentar as visitas no seu site e blog. Dentro do seu site e blog... Sim? Oi. Uhum. Sobre os comentários no blog, né? No blog, o nosso Perfeito. foco é exatamente quase como instalar uma torneira, como instalar uma cuba. Mas aí uma pergunta, como que está a visitação no blog? É perfeita a visitação. Você tem boa visitação? Sim, tenho boa visitação. Mas eu não tenho comentário. Então eu tenho um diagnóstico. É completamente normal, porque as pessoas fazem muito mais comentários nas mídias sociais. Então, qual que é a ideia? Se você tem um post novo no blog, esse post foi publicado lá no Facebook, a pessoa não vai comentar no seu blog, vai comentar lá no post do Face. Então, as pessoas vão para as redes. Mas dentro do blog, mesmo o blog da Viva Decora com tanto acesso, não é comum, a pessoa vai comentar nas redes. Isso não é um problema. Não vejo como problema. E lembrar disso, que o conteúdo ele é médio e longo prazo. Então, é para que a pessoa se exponha para a sua marca antes que ela precise, mas não necessariamente vai te trazer uma venda hoje. Pode ser que eu vá conhecer os teus produtos hoje e vou comprar ano que vem, mas é bom porque desde já eu já estou conhecendo e já estou mantendo a marca ali na minha cabeça. Mas, de qualquer forma, então a estratégia do blog, qual que é a ideia aqui? Eu acho que vem bem a calhar a pergunta. A ideia é que todos os demais são canais de marketing para trazer as pessoas para o seu site e para o seu blog. E a métrica de sucesso aqui é visitas. Quantas visitas eu estou trazendo? Então, a primeira métrica de sucesso, independente do que vai acontecer depois nesse funil, eu tenho que trazer o maior volume possível de pessoas qualificadas para dentro do meu site e do meu blog. Quando eu falo qualificados, é meu público-alvo. Pessoas que eu gostaria de atender algum dia. Então, as mídias sociais, é preciso pensar nelas nesse contexto. Em quantos negócios que elas geram, ou pelo menos quantas visitas elas trazem para o seu site e para o seu blog. E aí, nesse contexto, algumas mídias, como o nosso queridinho Instagram, que é o grande queridinho de todos os profissionais do setor, usar o Instagram, estão lá sempre frequentemente. Só que o Instagram ele é muito ruim, por exemplo, para trazer visitas para o seu site. Pode ser que você faça negócios pelo Instagram, trocando mensagem? Pode ser, mas não é uma forma eficiente. O Instagram, em média, as pessoas ficam 1,3 segundo por foto. Então, você ganhou um monte de curtida, um monte de curtida, mas que a pessoa está vendo um monte de outras coisas ao mesmo tempo. Quando a pessoa vem para o seu site, passa 10 minutos vendo o seu portfólio, vendo o seu trabalho, lendo os seus textos, essa pessoa é muito mais fácil essa pessoa te contratar do que alguém que está só passeando ali nas tuas redes. A rede ela tem o seu papel para expor a tua marca. Mas, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes o Pinterest para trazer acesso para o site do que o Instagram. Uma pergunta, quem é que usa o Pinterest para coletar referências para o seu trabalho? E aí uma segunda pergunta, quem é que publica os seus próprios projetos no Pinterest? Aí minha pergunta é por quê?
Por que vocês não publicam os projetos de vocês no Pinterest? O Pinterest é a maior rede social da Viva Decora, traz mais de 200 mil visitas por mês em cliques nas fotos que estão pinadas no Pinterest. Tem uma pessoa da equipe que ela passa umas 2 horas por dia só pinando foto, tagueando, colocando descrição e traz muito resultado. Agora, não é uma rede que faz bem para o ego. Não é aquela rede que você ganha as curtidas, fica contente. Não sei se vocês já ouviram falar do ciclo da dopamina que tem nas redes sociais. Toda vez que você ganha uma curtidinha, ganha um comentário e te dá um prazer. Aquilo, e isso vira um vício, que é uma das coisas que tem acontecido no Instagram. O Pinterest não vai ter esse vício todo, porque não vai ter ninguém ali fazendo, não vai aparecer notificação, alguém curtiu isso ou curtiu aquilo, mas vai te trazer resultado, vai te trazer gente, vai trazer público em potenciais clientes. Segundo ponto, segunda dica, YouTube. Hoje no Brasil faltam canais de casa e decoração, não tem volume de canais, não tem volume de vídeos em português falando de decoração no Brasil, falando de arquitetura, não tem bom conteúdo no YouTube em quantidade. Hoje está uma terra de ninguém ali. Algumas pessoas que não têm respaldo estão escrevendo, estão gravando vídeos falando qualquer bobagem e estão tendo seu público ali. Só que no lugar da gente ficar criticando quem está falando errado, que tal a gente fazer o certo e vai lá e publica e faz melhor e vai adquirindo o seu público por ali. E só uma informação, eu tive no YouTube há alguns anos, no Brasil não existe a categoria casa e decoração porque não tem número de canais suficientes para justificar uma categoria. Quer dizer, é uma vergonha a gente ter mais de 200 mil profissionais entre arquitetos, designers de interiores no Brasil e não tem canais suficientes. Quer dizer, tem tanto conteúdo aí na cabeça de vocês, guardado com vocês, a gente precisa colocar isso para fora. Porque uma coisa eu garanto, as pessoas estão procurando no YouTube decoração. Estão procurando dica de reforma, de decoração, estão procurando dica de produto, de profissional e assim por diante. E estão encontrando alguma coisa por lá. Ótimo. Então, é bem importante, também a mesma coisa, é algo de médio e longo prazo. Não vai te trazer venda imediatamente, provavelmente, mas a pessoa vai se expor, vai se educar, vai andar naquela jornada de compra pela rede. Outra coisa, LinkedIn. Quem trabalha com corporativo e comercial tem que estar no LinkedIn. O ideal é que você publique os seus conteúdos no LinkedIn, que você esteja lá interagindo, porque o gerente de expansão de franquia está lá, o gerente de facility está lá, a pessoa que vai te contratar está no LinkedIn. E se você não está produzindo conteúdo lá, essa pessoa não sabe que você existe por ali. Então, produzir conteúdo no LinkedIn, a exceção talvez seja o residencial, mas mesmo assim, o CEO da empresa está lá no LinkedIn, teu público também está lá. Em geral, os arquitetos não estão muito presentes no LinkedIn, mas a grande maioria dos profissionais está no LinkedIn. Então, é uma forma bacana de você se expor também a outra rede que está inexplorada no nosso setor. Você praticamente não acha conteúdo de decoração no LinkedIn, arquitetura, quer dizer, tem tanta coisa interessante para a gente falar e não tem ali. Porque um dos motivos é que está todo mundo no Instagram, está viciado ali. E não estou dizendo, se funciona para você o Instagram para atrair clientes, ótimo. Mas se não está funcionando, dá uma repensada. Porque está todo mundo no Instagram, de certa maneira, está muito mais competitivo ali. Desempregados. Procurando trabalhar em alguma empresa. Sim. Né? E não como autônomo. Então, o LinkedIn ele ainda está um pouco na mente das pessoas como uma forma de recrutamento e seleção. Mas aí tem uma informação interessante, a maior parte do público do LinkedIn são pessoas que estão empregadas no momento. Não, mas eu falo assim, mas no sentido sempre de corporativo, e não nada autônomo, ou montar um próprio negócio, sim, ou algo sim. nesse sentido de processo criativo, sempre atrelado a alguma empresa, a alguma marca. Concordo. É que o que a gente tem que parar para pensar não é onde estão os arquitetos, é onde está o público que contrata arquiteto. E esse público está no LinkedIn. Então, como eu falei, tem muitos arquitetos que não estão no LinkedIn, mas isso não é um problema se você está buscando o seu público ali. Agora, mesmo o dono de loja, o empresário, o microempresário, o executivo, está todo mundo no LinkedIn com o seu perfil bonitinho lá,
Porque a maior parte dos usuários não está desempregada, a maior parte dos usuários está usando o LinkedIn durante o seu trabalho, está ali usando e está ali vendo. Agora, o seu próprio marketing, né? O seu marketing pessoal. Exatamente. Você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas através do LinkedIn é uma das maneiras. Exatamente. Agora, o que você comentou sobre site, para mim, eu não digo, eu concordo com você que é fundamental e tal, mas o que eu vejo muito é que as pessoas têm pecado muito nisso. Por exemplo, monta um site legal, daí a coisa decola. De repente, o que acontece? Ao invés da pessoa aproveitar que decolou e continuar investindo, a pessoa, você entra lá, é uma super marca, você entra, está lá, site em manutenção. Você entra um mês depois, site em manutenção. Porque eu acho que é um risco muito grande. A partir do momento que você monta um site ou um blog, você tem que ter ciência que é um compromisso, sim. que é um casamento. Você Exatamente. não pode abandonar no meio do caminho, porque senão você acaba afundando os sites que não são os sites que não são atualizados, eles vão aos poucos perdendo o ranqueamento no Google, e site que fica fora do ar, por exemplo, em manutenção, o Google se o robô do Google passar lá para cadastrar esse site, ele estiver fora do ar, vai ser descadastrado das buscas e vai ter que recomeçar o trabalho de otimização do zero. Então, é bem importante. E por isso que eu gosto tanto do blog também. Um dos motivos é que o blog... você não vai ficar atualizando o seu site sempre, mas o blog, sim, você pode escrever um artigo toda semana, por exemplo. Você pode ter convidados escrevendo. Então, o blog ele mantém o site ativo, mantém o site renovado. E aí tem uma coisa que é uma grande vantagem. Todo o conteúdo que está no site e no blog vai ser indexado pelo Google e meses, anos depois, um artigo que você escreveu pode estar te trazendo clientes frequentemente. Então, perfeito. A grande dica que eu dou, inclusive para poupar tempo nas redes sociais, é o quê? Concentrar o conteúdo no blog e, a partir do blog, você multiplica o conteúdo para as redes. Então, não é ficar criando post para o LinkedIn, ficar criando post no Facebook, não é criar conteúdo para a rede. Você vai produzir um conteúdo no seu blog, vai produzir um conteúdo no YouTube, e de lá você replica no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, em todas as redes. A ideia é que você faça o conteúdo uma vez só e, a partir dele, você multiplique os canais de exposição. E a própria Viva Decora, quero que vocês contem com a Viva Decora como canal de duas maneiras. Vocês podem publicar as fotos de projetos de vocês e ter exposição, então, para mais de 4 milhões de pessoas todo mês que estão procurando inspiração, mas que eventualmente vão contratar. E tem muitos profissionais que estão gravando vídeos no nosso canal do YouTube. Está com quase 10 milhões de views. Todos os nossos vídeos são apresentados por um profissional. Então, fica o convite àqueles que têm interesse, têm bons projetos, querem dar dicas. Gravar vídeo aí pode ser um caminho legal para expor a tua marca. Uma outra parte aqui, um outro pilar, eventos presenciais. E aí a gente conecta de novo ali com o digital. Que tal você palestrar? Eu não gosto muito de vídeo, legal, mas você gosta de palestrar? Gosto. Que tal você palestrar sobre a sua especialidade? Mas não é palestrar para os outros arquitetos e designers de interiores, é palestrar para o seu público-alvo. Então, se eu faço muitos consultórios e hospitais, por exemplo, eu quero ir lá no Congresso de Medicina e fazer uma palestra sobre o impacto da arquitetura e do design nos pacientes, o impacto daquilo no negócio do meu cliente, por exemplo. A ideia que eu quero passar para vocês, frequentem mais eventos do setor do cliente de vocês e menos eventos. Claro que é bom ir nos nossos eventos do nosso setor, mas no lugar de ir num monte de eventos do próprio setor, que tal a gente começar a abrir mais eventos onde os clientes estão? Se eu estou trabalhando com um monte de casais que acabaram de se casar, poxa, vai ter a Expo Noivas, vai lá na Expo Noivas, dá um jeito de palestrar lá sobre o assunto. Você imagina quantos potenciais clientes não podem sair de um evento desse tipo? Eu quero trabalhar com clientes, donos de bares e restaurantes. Ótimo. Com certeza vai ter convenção do setor, da associação. Com certeza deve ter expo do assunto que você pode ir lá. E te garanto, você provavelmente não vai encontrar um arquiteto, um designer de interiores lá palestrando. Espero encontrar alguns de vocês nesses eventos do setor. Porque imagina o seguinte, se eu estou num congresso da área médica, você vai ser o único arquiteto, o único designer de interiores que está falando. Você é a autoridade ali dentro. Se você vai num congresso da OAB e está cheio de advogados e você vai falar sobre o impacto do design nos escritórios de advocacia, poxa, olha que legal falar desse assunto. É um assunto inexplorado. Você praticamente não acha esse assunto se você for procurar.
A ideia é que você participe de feiras e exposições, palestrando também, levando conteúdo. E uma outra dica é trabalhar com eventos próprios. Por que não organizar os seus eventos? Ah, mas eu não tenho recurso para isso. Ah, mas, poxa, eu conheço um monte de lojista, um monte de fabricante que adoraria patrocinar um evento, se você tiver iniciativa e correr atrás. Está cheio de loja que te oferece um espaço para fazer lá um evento com clientes. Então, imagina que eu sou um arquiteto luminotécnico. Eu vou lá na loja de iluminação, a maior da cidade, e eu combino com ele de fazer um evento falando de iluminação para os clientes. Olha que legal. O lojista vai adorar, você como profissional vai adorar, o cliente vai adorar, todo mundo vai gostar daquilo. Mas faltam mais iniciativas desse tipo. Então, cada um está esperando o outro fazer, né? Então, se você... eu trabalho com muito quarto de bebê. Legal, chega na loja de quarto de bebê e faz um evento com eles. Provavelmente eles vão patrocinar o coffee, vão dar o espaço, e você vai ter clientes em potencial para os dois, que vão estar visitando ali. Então, eventos próprios são uma coisa que eu gosto bastante e está ao alcance do profissional. É importante a gente pensar nisso, é uma das possíveis estratégias. Então, eu não estou dizendo aqui que vocês têm que fazer tudo, mas é que vocês escolhem alguns caminhos, testem, e aí vocês não precisam fazer tudo, mas fazer aquilo que funciona. Outra coisa, mídia impressa. Isso aqui pode ser usado de forma estratégica. Eu não vou adentrar aqui e falar qual que é o futuro das revistas, o futuro do jornal, não é isso. Mas a ideia aqui é mostrar duas grandes tendências. A primeira é que vocês podem ter impressos educativos. E aí a gente pode falar um pouco de onde distribuir e quem pode patrocinar esses impressos. E o segundo é o conceito de branded magazine, você ter a sua própria revista. E aí eu trago exemplos práticos brasileiros. Guias educativos. Quem é que já foi na loja da Leroy e viu aquele monte de guia de como fazer isso, como fazer aquilo? Poxa, muito bacana, né? Dá vontade de levar vários para casa. Nossa, como fazer isso, fazer aquilo. Que tal você ter um conteúdo desse tipo? Pode ser um lojista, um fabricante que está te patrocinando, inclusive, para pagar a impressão, e você vai distribuir isso em pontos de venda. Pô, olha que legal. Em vez de ficar só pondo folheto nos lugares, a Chay tem um aqui que ela fez, de home staging. Isso aqui vai para a imobiliária? Ótimo. Então, você faz um impresso, com patrocínio. Então, assim, você não precisa gastar, mas tem que ter a iniciativa e tem que ter o conteúdo. Então, a partir disso, você pode fazer o guia educativo, pode distribuir. Então, se eu estou lá numa loja de iluminação, tem lá um guia de iluminação oferecido pelo arquiteto, pelo designer e tal, poxa, que legal, eu vou levar aquele conteúdo comigo, a chance de depois eu pedir um orçamento é muito maior. É uma forma de você se expor. Segundo ponto, a própria revista. Isso aqui faz sentido para uma empresa, para um fabricante, para uma marca. A gente vai ver isso cada vez mais. O próprio fabricante faz a sua revista. A própria varejo faz a sua revista, no lugar de ficar só comprando página numa revista X. Mas eu já vi arquiteto. Tem um arquiteto de Indaiatuba, chamado Anderson Leite, que é muito conhecido na região. Eu estava palestrando lá, ele estava na palestra, falei desse assunto. Chegou no final da palestra, ele falou, olha aqui, ó. Ele trouxe a revista dele, era uma revista assim, grossura de uma casa Vogue, assim. E aí ele me mostrou a revista, tinha os projetos dele, tinha lá quais eram os produtos, quais eram as lojas, tinha todos os detalhes. Revista 100% patrocinada pelos lojistas locais, foi patrocinado. E aí eu perguntei, quantas unidades você fez? Ele faz a cada 6 meses, se eu não estou enganado. Eu achei, ele deve fazer umas 500, né, para não ficar caro demais. 10 mil unidades. 10 mil unidades que ele distribuiu da revista dele na região, inspirando as pessoas via impressa. Imagina qual que é a chance desse público que tem a revista dele de pedir um orçamento depois, na hora que for fazer a sua reforma. Então, tem formas muito inteligentes da gente fazer isso. Imagina isso aqui no corporativo, eu mando revista para os meus clientes corporativos, olha que coisa legal, isso que você está fazendo é super bacana. Toda imobiliária vai ter interesse em ter um guia lá de home staging para mostrar para os seus clientes, né, um serviço agregado. E aí, de novo, a gente consegue, então, para fechar esses 4 pilares, eu posso ter um pezinho no varejo. No varejo, eu posso, então, fazer eventos presenciais com os meus parceiros do varejo, eu posso distribuir meu material impresso lá. Porque eu não posso esquecer que o meu potencial cliente está lá nas lojas visitando, e como é que eu faço para capturar esse cliente? Eu vou fazer sua parceria para me indicarem? Tem outras formas, então, da gente fazer isso e conectar as coisas. O teu impresso conecta com o teu site, com o teu blog, lá a pessoa se cadastra numa newsletter, e aí você vai movimentando o que eu estou chamando aqui de ciclo do encantamento. Mas é legal, eu estou trazendo muito público, mas é um público ainda desconhecido, não sei quem são essas pessoas.
Qual que é a ideia? Eu trago uma frase que eu acho muito impactante, que é quem educa o mercado, domina o mercado. Então, no mercado de leigos, se você educa essas pessoas elas vão ficar muito próximas a você e vão estar mais dispostas a consumir de você, a contratar você. Como é que você chega no dono dessa loja e fala: oi, sou arquiteta, quero fazer uma palestra aqui? Aí entra a mágica, mas assim, é muito relacionamento, criatividade para pensar nas soluções. Mas então, assim, é relacionamento com essas pessoas. E eu vou dizer uma coisa que eu acho que ajuda a responder. O conteúdo abre portas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu cuido da parte comercial da Viva Decora. Eu visito os clientes, eu tenho uma equipe que faz isso. É diferente eu ligar e falar: opa, tudo bem? Queria agendar uma visita para vender para você, que eu quero te mostrar meus produtos. Agora, é completamente diferente. Esse cliente me vê palestrando, esse cliente sabe que eu tenho um treinamento, esse cliente sabe que eu tenho um conteúdo escrito que eu posso fazer com ele. Então, se você tem um conteúdo bacana, esse varejista, talvez ele vai te dar a ideia de fazer um evento lá. Se você tem uma palestra pronta, por exemplo, essa pessoa vai se interessar em trazer a palestra lá dentro. Mas não é assim, primeiro você fecha para depois fazer a palestra. Não é o contrário, você desenvolve o conteúdo. Então, assim, eu já tenho o conteúdo pronto, agora eu preciso de patrocínio para imprimir. Eu já tenho a palestra pronta, agora eu preciso de espaço para fazer a palestra. Então, é um pouco esse o conceito. Eu trago o conteúdo primeiro, ele abre portas. Eu posso dar um exemplo que eu acho que funciona para vocês muito bem. Eu abri muitas portas em associações do setor justamente por pôr o conteúdo na frente. Porque uma associação ela quer gerar valor para os seus associados. Se eu tenho uma palestra relevante para os associados, a associação quer me convidar para ir lá palestrar para os associados. Se eu escrevo um e-book que é interessante, ela vai querer mandar por e-mail para os associados e assim por diante. Mas então não tem uma receita secreta, é relacionamento e conteúdo. Eu acho que são duas palavras-chave aí para a gente conseguir fazer isso aqui de forma eficiente, mas é muito por tentativa e erro. De certa forma, algumas pessoas, alguns empresários vão estar mais dispostos a fazer esse tipo de ação. Mas qual que é a ideia? Então eu trago o público, agora eu preciso conhecer esse público. E qual que é o conceito que eu trago para vocês? É você produzir algum conteúdo rico, um material rico, aliás, voltando aqui primeiro, um conteúdo rico como um e-book, por exemplo, que exige um cadastro, eu colocar um e-mail, colocar o meu nome para poder baixar o conteúdo, e a partir disso você sabe quem é o seu público. Qual que é o nome dessa pessoa, qual que é o e-mail dela, que material que ela baixou. De repente, você começa a saber quem são as pessoas que estão seguindo o teu trabalho e estão te acompanhando. Essas são as pessoas que potencialmente vão te contratar. Eu sei que muita gente deve pensar: poxa, mas e-mail é chato, é spam, é isso, é aquilo. Mas aí eu digo o seguinte: se a base você não comprou, você construiu a base, as pessoas te deram autorização para mandar e-mail, você manda um conteúdo de qualidade, relevante, as pessoas vão querer que você mande esse conteúdo. Então, o meu exemplo: se eu vou fazer uma obra daqui a 1 ano no meu apartamento, se você puder me mandar uma newsletter desde já com inspirações para o meu apartamento e com dicas, eu vou adorar, se você me mandar essa newsletter. Agora, a newsletter você vai criar, por exemplo, uma no mês. Olha que coisa interessante. Você vai criar uma newsletter e vai mandar para toda a sua base. Não é que você vai ficar mandando um conteúdo para cada um. É o mesmo conteúdo que você vai fazer uma vez só, mas vai mandar para as outras pessoas. Então, a ideia aqui é que você tenha um imã. Por que chama imã permanente? Porque quem entra no teu site, no teu blog, vai se atrair em baixar. A pessoa que está no seu Instagram vai querer entrar lá para baixar aquele e-book, para baixar aquelas dicas, para ver aquele conteúdo interessante. E o passo seguinte é você pegar essa base de e-mails e justamente montar, por exemplo, uma newsletter. Você começar a montar e mandar convites de eventos para essa base, como muitos de vocês aqui foram convidados na base da Viva Decora. Você começa a fazer publicações nas mídias sociais já de forma mais planejada para aquele público que te segue. Mas lembrar, então, que quem deixa o e-mail com você é uma pessoa muito mais engajada com o teu trabalho, muito mais propensa a te contratar no momento certo. Mas eu preciso lembrar que a maioria dessas pessoas não está no momento ainda da compra. Então, eu preciso ir trabalhando as pessoas aos poucos. Mas o que é legal do e-mail é que quando eu mando um e-mail e mando, sei lá, para 1000 pessoas que estão na base, dessas 1000 pessoas, uma parcela responde. Uma parcela fala: pô, obrigado, que legal. E uma outra parcela fala: poxa, que bacana que você me contatou, estou precisando de um orçamento, tem uma obra aqui. Então, em vez de você mandar um e-mail perguntando: e aí, tem obra para mim? Posso fazer um orçamento? O cliente vem te pedir orçamento porque você está constantemente relembrando o teu trabalho ali, até chegar o momento da compra.
Mas legal, então o cliente entrou em contato, pediu orçamento, a gente vai lá e marca uma reunião, certo? De cara a gente marca uma reunião. Tem uma coisa que em venda se faz, que é uma ligação de pré-qualificação. Antes de fazer qualquer esforço comercial, deixa eu entender o que essa pessoa precisa. E que eu não sei por que arquitetos e designers de interiores não têm o costume de fazer. A pessoa pede orçamento, eu marco reunião. Não, eu vou aí na sua casa, eu vou aí ver a sua empresa. Mas calma, de repente essa pessoa está só querendo sondar o preço, não tem nem ideia de que vai fazer obra. Então tem algumas coisas que podem gerar uma perda de tempo aí. Então a ideia é que você ligue para a pessoa, tenha um script, pode ser alguém até no seu escritório que vai fazer isso, e que a partir disso você vai qualificar essa pessoa com critérios básicos que sejam importantes. Quanto que a pessoa precisa? A pessoa precisa, se ela não reformar, ela não muda? Precisa muito. É só um desejo que dá para esperar? A pessoa tem recurso para fazer a obra ou não tem? Eu não tenho recurso, mas pode ser que eu não tenha recurso agora, mas ano que vem eu tenho recurso. De repente, sacou o fundo de garantia, agora tem recurso. E essa pessoa vai lembrar de quem atendeu ela bem quando não tinha recurso. Né? Tempo, eu vou fazer agora ou daqui 2 anos? Tudo isso interfere. É o decisor que pediu orçamento? Ou a pessoa ainda vai apresentar depois da reunião para o chefe, o marido pede o orçamento e quem vai aprovar é a esposa? Quer dizer, o decisor tem que estar presente numa reunião. Como assim? Eu vou fazer uma reunião comercial e você vai apresentar a minha proposta para o outro decisor? Não faz sentido. Então, é muito comum isso. Você vai fazer a reunião na empresa e o decisor não está presente na reunião. Você está perdendo tempo ali naquele momento, a não ser que seja um cliente importantíssimo que você está indo passo a passo. O cliente sabe o que é um projeto? Geralmente não sabe. Sabe o que é acompanhamento de obra? Quanto menos a pessoa sabe, menos preparada ela está para comprar. Você vai ter que educar essa pessoa. Então, a partir disso, você pode estabelecer um critério. Cliente frio, morno, quente, cliente A1, B, C. Você cria a forma que você quiser. Mas a ideia é que você saiba onde gastar tempo, com quem você quer fechar, onde você deveria atuar só via conteúdo, manda newsletter, mas não marca reunião. Você vai manter um contato mais à distância e vai ter cliente que você vai fugir, na verdade. Você fala, não, esse aqui é tranqueira, tira até da base de e-mails para não voltar esse tipo de pessoa, porque, de repente, não vale a pena fazer a reunião. É muito comum acontecer isso. Não tá uma pergunta, mas dentro do meu site, como eu tenho o blog e as redes sociais, eu tenho um formulário de orçamento, que é onde eu pergunto o nome, idade, localização, uma série de fatores, até de perfis comportamentais, e aí eu leio isso, entendo o cliente, depois eu ligo para ele já entendendo a dor. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. É que o formulário maior, você tem menos cadastros, porque a pessoa às vezes desiste por preguiça. Por outro lado, os contatos são mais qualificados. Então, tanto você pode ter um formulário mais curto, depois sempre ligar para as pessoas, ou já obtém a informação e já filtra com antecedência. Por uma questão de tempo, eu vou pedir para a gente concentrar as perguntas no final, que aí eu dou andamento aqui nos passos seguintes, e aí na sequência a gente já faz as perguntas e respostas. Mas a ideia, então, aqui, eu decido se eu vou marcar a reunião. No passo seguinte, antes, quando você já está com uma reunião agendada, uma coisa que eu gosto muito e que muitos profissionais muitas vezes nem veem valor nisso, é que você tem um kit de alto impacto. Isso pode ser um PDF, se a gente pensar num eletrônico, num formato eletrônico, mas ele pode ser físico também. E a ideia é que você mande antes da reunião para o cliente se informar sobre o seu trabalho. Nada melhor do que você causar uma boa impressão, não só durante a reunião, mas antes da reunião. O cliente vai te tratar de uma forma completamente diferente se com antecedência está vendo o seu portfólio, está vendo os prêmios, está vendo os trabalhos que você já fez, está vendo toda a informação relevante, está se educando antes da reunião, a reunião vai ser muito mais produtiva depois. E eu garanto para vocês que poucos profissionais fazem isso, é um grande diferencial. Agora, pensa que eu sou um gerente lá de expansão no corporativo e eu estou marcando reuniões para fazer orçamento. E antes de receber as pessoas para a reunião, eu recebo um kit lá, com todas as informações daquele escritório, daquele profissional. Poxa, já ganhou uns pontinhos ali no orçamento, na concorrência. Quer dizer, você tem um diferencial que você está demonstrando ali, e a pessoa já vai olhar com outros olhos. Poxa, olha que legal, já ganhou prêmio, olha que legal, já fez projetos do tipo do meu. A pessoa vai conhecer mais o teu trabalho antes da reunião. Não dá tempo durante a reunião de falar de tudo, de apresentar todo o seu histórico ali. Durante a reunião, é importante a gente focar no cliente,
Não falar pouco, ouvir muito, perguntar muito bem, saber ouvir e depois, de forma precisa, apresentar o que é importante para o cliente, falar dos benefícios. Saber contar boas histórias, vocês têm histórias excelentes, então saibam contar. Em vez de ficar me dando explicação técnica que eu não vou entender, conta uma história de um cliente parecido, que tinha um problema parecido e que você resolveu. Me conte histórias que vão me mover e que vão fazer eu me sentir feliz em estar contratando o teu trabalho, porque eu vou atingir meu sonho e assim por diante. Então, ajude o teu cliente a sonhar e a lembrar de você. Uma dica que eu trago para vocês, eu acabo a reunião, mando uma proposta, só que pode ser que esse cliente não está preparado ainda para contratar, não vai fazer a obra ainda. Por que você vai mandar a proposta se o cliente não vai fazer a obra, nem decidiu fazer a obra? A ideia é que vocês tenham alguns serviços opcionais e pagos que podem acontecer antes, durante ou depois do projeto. São serviços extras, não é necessariamente um projeto, não é um acompanhamento de obra, mas pode ser uma vistoria, pode ser um estudo de viabilidade, tem várias formas de fazer isso. Mas eu deixo um exemplo para vocês. Vistoria de imóvel novo. Se você me cobrar R$500 para fazer uma vistoria num apartamento na planta que custou 2 milhões, o cliente vai fazer a vistoria sozinho. Esse cliente é leigo, não tem a menor noção para fazer essa vistoria. Agora, eu te pago R$500, você faz a vistoria para mim. Encontrou vários pelos no ovo ali, vários problemas que eu vou ver com a construtora. Qual que é a chance de eu te contratar para fazer a reforma depois? Você acabou de receber para fazer marketing para mim, para eu te contratar. Quer dizer, então você oferecer outros serviços é uma forma de você captar mais clientes. Porque eu contratar um projeto de R$30 mil, talvez eu fique inseguro, mas eu pagar R$500 para me ajudar a decidir sobre o projeto é mais interessante. No corporativo é super comum isso. Poxa, eu vou mudar um escritório com 300 pessoas, eu nunca mudei de escritório antes, como é que eu faço? Vem ali um profissional que tem como me ajudar a fazer um estudo antes de fazer a reforma, para eu escolher o imóvel, por exemplo. Então, tem várias formas. Usem a criatividade para atender os clientes de vocês. Na proposta, a dica que eu deixo para vocês é, sempre que possível, apresentem a proposta de forma presencial. Se você não puder mandar de forma presencial e apresentar para contar a história da proposta, de preferência, fica uma dica, que eu conheço vários profissionais que fazem isso. O cliente está em outro país, legal, manda em vídeo a proposta. Você pode mandar a proposta formalizando, mas você vai mandar um vídeo explicando a proposta para o seu cliente. Porque o teu cliente não vai ler a sua proposta, essa é a verdade. O teu cliente não vai ler tudo que está no escopo, ele não vai ver todos os detalhes, não vai entender o que está ali se ele ler. E aí, falando como cliente que já contratou várias vezes trabalho de arquitetura e design de interiores, tanto em casa quanto na empresa, o cliente vai direto para o preço. Ele vai receber no e-mail ali, no celular, vai para o preço e já vai começar a chorar preço. Agora, se você está apresentando, você vai contar toda uma história, vai falar sobre os assuntos e o preço vem por último. Por último, você vai falar do preço. Não posso esquecer que o meu projeto tem que ser muito bem feito e tem que atender as expectativas do cliente. O cliente tem que ficar satisfeito. A melhor forma de fazer marketing é ter bons projetos e registrar esses bons projetos. Eu preciso fotografar isso. Os projetos vão dar perrengue durante a obra, mas é importante lembrar que o importante não é não dar perrengue que é impossível, mas é quando tem o perrengue, você está lá para segurar as pontas e para me ajudar e para resolver. Quando eu tenho um perrengue com você na minha obra, ou com um fornecedor, ou com alguém, minha confiança em você cai. Aí, quando você resolve, minha confiança sobe acima do que estava antes, porque agora eu sei que, quando tem problema, você resolve. Então, apesar dos problemas, dá para você ter uma experiência bacana no final das contas. Não deixar o cliente, no final da obra, se sentindo mal e olhando para aquele projeto lindo, mas pensando que pesadelo que foi fazer isso aqui, né? O pesadelo, muitas vezes, vai estar do lado de vocês, mas o cliente tem que ter o cliente que está pagando ali, ele tem que ter uma boa percepção. E aí, dicas rápidas para multiplicar indicações que são importantes no setor. Não só você ter o portfólio de projetos, mas uma coisa que é legal, se você fizer um book para cada projeto, impresso mesmo. Um book que vai com todo o projeto que foi feito, as inspirações, as referências, o conceito, como que foi feito, fotos da obra. Aquele book fica ali. E você vai dar de presente para o seu cliente no final do projeto. Eu já vi esse tipo de book virar objeto de decor na casa do cliente e na empresa. Agora, que indicação bacana. Chega uma visita na minha casa. Quem que fez esse ambiente? Que lindo. Foi minha arquiteta. Dá uma olhada aqui. Abre o book e começa a mostrar, a folhear, a mostrar o trabalho que você fez. Que forma legal de ser indicado. Na empresa, a mesma coisa. Vem um visitante e consegue ver o teu trabalho ali. Então, ter um book pós-projeto eu acho importante, ter o portfólio de fotos também.
Fotografia profissional, já falei várias vezes, mas projetos que não são fotografados não existem para o seu público, infelizmente. Eu sei que não é barato ter fotos profissionais. A notícia que eu tenho para dar é: ou você contrata um fotógrafo profissional, ou você aprende a tirar fotos profissionais, mas não tem outro jeito. Tem que ter fotos para você poder fazer um bom marketing a partir dos seus projetos. Fazer pesquisa de satisfação. Na administração, isso é super comum. No nosso setor, quase ninguém faz. Alguém aqui faz pesquisa de satisfação? A gente não formaliza, não sabe se o cliente ficou satisfeito. Ah, eu acho que ficou. Eu percebi que o cliente ficou contente. Que nota que o cliente te dá? Esse cliente te indicaria no futuro? É importante coletar essas informações. Depoimentos em vídeo, outra coisa que a gente faz pouco. Deixa no momento da entrega da chave, o cliente vai receber a obra. Olha que momento legal para coletar um depoimento em vídeo do celular mesmo, do cliente falando como foi trabalhar com você, se ficou bacana, se atendeu as expectativas. Eu digo uma coisa para vocês: eu vou acreditar muito mais no seu cliente falando do seu trabalho do que em você falando do seu trabalho. Porque eu vou pensar o seu cliente para se prestar o papel de estar lá no seu site, nas suas redes sociais, falando bem de você. Esse cliente gostou mesmo. Porque se não tivesse gostado, não ia estar indicando o teu trabalho para outras pessoas. Então, é uma forma de transmitir confiança por meio dos depoimentos. E, para a gente encerrar, eu deixo um passo a passo aqui de 3 pontos que eu faria no lugar de vocês para reforçar muito bem o marketing e construir a partir daí. Lembrar que o portfólio de fotos e o site são a fundação do seu marketing. Assim como um projeto começa pela fundação, a ideia é que vocês construam o seu marketing a partir daí. Define muito bem o público-alvo, sua proposta de valor e seu posicionamento de marca. A partir disso, construir um bom site, de preferência em WordPress, um bom site. Se você tiver um blog, melhor ainda. Produzir conteúdo relevante, publicar esse conteúdo relevante e multiplicar esse conteúdo para outras frentes, para os canais. Leva isso para as redes sociais, sites de parceiros, para a imprensa, a própria Viva Decora. Exponha o seu trabalho em várias frentes. Se é um artigo, se é foto, se é vídeo, não importa, mas o que importa é que você chegue no seu público de alguma maneira. Deixo uma frase para a gente refletir um pouco, que eu gosto bastante. A persistência é a irmã gêmea da excelência. Uma é questão de qualidade, a outra é questão de tempo. Então, o que eu estou falando aqui não é do dia para a noite, vocês não vão sair fazendo tudo, mas se vocês forem fazendo aos poucos, eu tenho certeza que vão ter bons resultados. E deixo algumas dicas finais. Subam as fotos de vocês na Viva Decora, é gratuito, você vai ter acesso então a milhões de pessoas que vão estar vendo o teu trabalho ali e que só estão procurando decoração, não tem outro assunto dentro ali do site. E visitem o blog Viva Decora Pro, vivadecora.com.br/pro. Sempre tem artigos ali, sempre voltados para arquitetos e designers de interiores. Eu finalizo deixando aqui os meus contatos, mídias sociais. Vai ser um prazer manter contato com vocês. Eu vou finalizar por aqui. Antes de fazer as perguntas, a gente vai saber mais sobre o novo curso de pós-graduação aqui da FIA. E deixo o meu muito obrigado para vocês. Valeu. Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Eu sou a Marina, eu faço parte da FIA e do Núcleo Proinfo, e sou também arquiteta, me formei em arquitetura. Bom, dentro do Proinfo, a gente identificou diversas dúvidas dos profissionais, né? Como o Diego falou, algumas, de como eu tenho meu primeiro cliente, depois como a gente precifica o nosso, né, o trabalho, e depois quando a gente dá o valor, se o valor é justo, tanto para o cliente quanto para a gente, ou se não, depois tem um escritório, qual é a melhor forma de gerir esse escritório, para ele ter força. E isso se dá porque, da nossa formação, pouco a gente tem de gestão, pouco a gente tem de assuntos que são essenciais para os arquitetos ou para os designers, para a sobrevivência deles no mercado. E, com isso, a FIA traz uma proposta inovadora, que é transformar o arquiteto e o design de exteriores em um gestor estratégico. Ajudá-lo a abrir ou a consolidar a marca, que aí, como o Diego falou também, o escritório de vocês é uma marca. E mostrar métodos de vendas efetivas, de marketing e melhores formas de administrar um escritório.
E com isso a gente traz a pós-graduação de gestão para arquitetos e design de interiores. Hoje a FIA ela conta, né, com a acreditação internacional da AMBA, do MEC também. É um curso que é acreditado pelo MEC como uma especialização. Temos reconhecimentos nacionais e internacionais. E a gente utiliza para melhor do conteúdo, para o profissional sair com conteúdo e não só na prática, conseguir praticar, não ter só o conteúdo, metodologias de Harvard. O programa do curso ele é dividido em 2. Ele tem um módulo de gestão, onde tem a primeira parte que fala do Brasil, da situação do Brasil, para entender muito bem aonde se posicionar. Depois a gestão de pessoas, que isso entra dentro do escritório para o melhor recrutamento de funcionários e também na questão do relacionamento, né, que é bem delicado, do profissional e cliente. Depois, outras partes de finanças, para saber bem a parte de contabilidade, de métricas, para ver se o escritório está indo bem. E a parte de marketing, como marketing puro, de pequenas e médias empresas, o marketing de serviço e vamos ter também marketing digital, que nós vamos contar nessa matéria com o Diego, como nosso professor. E passando para empreendedorismo, mostrar como que esse profissional se torna um empreendedor. E a segunda parte, que é a parte pura de gestão do escritório, onde tem processos e procedimentos dentro do escritório. Depois a gente passa por vendas, saber como precificar, como mostrar uma proposta efetiva. E a parte de gerenciamento de projeto. E aí a gente vai entrar bem na parte de conteúdo, de cronograma, de orçamento de obra. As inscrições para esse curso já estão abertas. O curso vai iniciar dia 30/4. Ele tem uma duração curta de 14 meses, incluindo férias, da parte presencial. E vai acontecer nessa unidade, de terças e quintas-feiras, às 19 às 21. Às 23, desculpa. Para esse curso começar, faltam somente 75 dias. E para participantes dessa palestra, a gente está disponibilizando 10% de desconto na matrícula. Eu vou chamar de novo o Diego para esclarecer as dúvidas de vocês. Se tiverem dúvida da pós, também podem perguntar. Perguntas? Sim. Uhum. Então, depende de como está construído esse material, depende da comunicação. Mas, por exemplo, se você me manda um vídeo de 5 minutos, eu vou assistir. Com certeza. Não, mas eu tô pensando em... Então, mas pensa o seguinte, eu estou te pedindo um orçamento, eu vou fazer um projeto que vai me custar caro como cliente final, eu que vou contratar, eu quero conhecer teu trabalho. Se você me manda um vídeo que explica mais o teu trabalho, a tua forma de trabalho, eu vou assistir porque 5 minutos do meu tempo vai me custar muito menos do que eu me arrepender depois de te contratar. Então, quando eu vou fazer uma compra tão delicada, quando eu vou comprar um imóvel, quando eu vou comprar um carro, eu vou pesquisar, eu vou ver aquele assunto. Eu não vou deixar de olhar aquela informação se eu estou com interesse em comprar. Agora, você falou uma coisa certa. Muita gente pode ser que não vá ler, mas o cliente interessado vai ler. E esse eu acho que é uma grande sacada. Quem quer te contratar provavelmente vai ver o teu material. Agora, esse material ele tem que estar construído numa linguagem pro cliente. Eu vou sonhar com o teu material, eu vou pensar que legal, isso aqui vai me ajudar, vai me trazer um monte de benefício. O que eu menos tenho que ver ali é parte técnica que eu não vou compreender, que não vai me engajar. Mas você acha que o vídeo é melhor do que escrito, então, né? Eu acho que você pode ter uma combinação dos dois, porque tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de ver vídeo, de ler. Ler, realmente, as pessoas estão lendo cada vez menos, mas um portfólio são imagens, não são textos, não são de texto. Então, se você tem um portfólio com fotos de projetos parecidos com o meu que você já fez, eu vou querer ver essas fotos. Pode ser que eu não vá ficar lendo os detalhes, mas eu quero ver o resultado final, como que aquilo ficou. Então, é muito a gente procurar formas de deixar o cliente animado em ver aquele conteúdo. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Bom, legal, pessoal. A gente vai sair para o coffee, então, e vou ficar à disposição aí. Quem quiser bater um papo, quem quiser falar sobre a pós-graduação também vai ser um prazer. Obrigado, gente.